Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o tema do momento. Mais uma vez é o nosso canal discutindo sobre questões relacionadas a atualidades. Esse caso especificamente é muito importante e ele está acontecendo aqui em Belo Horizonte e já tem repercussão nacional. Não sei se você já escutou falar, mas se não escutou, eu vou te contar tudo sobre esse assunto. Aqui em Belo Horizonte tivemos uma polêmica muito recente envolvendo a ex-candidata ao Senado Duda Salabert, inclusive uma grande amiga, e um tatuador aqui de Belo Horizonte chamado Leandro Caldeira, que recebeu várias denúncias de assédio sexual. Essas denúncias foram muito preocupantes e a Duda utilizou o próprio Instagram como instrumento para que as mulheres pudessem se posicionar contando a respeito de assédios sofridos em estúdios de tatuagem. Em relação especificamente a essa situação do tatuador, é muito importante que a gente perceba o quanto a questão profissional influencia nesse processo. É muito importante que a gente perceba que determinadas profissões acabam abrindo um pouco para os profissionais esse pressuposto de que ele pode abusar de alguém sem ser de fato percebido, inclusive que ele pode se aproveitar da posição profissional para cometer algum abuso. Você vai se lembrar, por exemplo, da situação envolvendo o João de Deus, que gerou uma grande polêmica também neste ano e no finalzinho do ano passado. Situações envolvendo médicos que abusaram de pacientes e esse caso especificamente do tatuador. É muito interessante a gente perceber que, no caso especificamente desse tatuador, esse abuso que acontece é porque muitas das vezes as mulheres, para fazerem a tatuagem, precisam expor uma determinada parte do corpo. E esse indivíduo aproveitava desse tipo de exposição para transformar essa situação toda em assédio sexual. É muito interessante também, quando a gente discute sobre esse mesmo tema, que é muito rico, que algumas mulheres e algumas pessoas levantaram e problematizaram as próprias mulheres. E aí a gente percebe que o machismo é ainda mais forte no Brasil. Eu li em várias notícias a respeito desse tema, mulheres dizendo, por exemplo, que esse tatuador ele cometeu os abusos porque as mulheres estavam se expondo demais, que elas não deveriam se mostrar dessa forma e que por isso o tatuador acabou não aguentando e abusando dessas mulheres. É muito curioso que em pleno século XXI a nossa sociedade ainda tem uma postura tão machista e tão tradicionalista e preocupante que prefere muitas das vezes culpar a mulher que o assediador ou o criminoso especificamente. Bom, é muito relevante a gente discutir sobre isso porque a questão do assédio sexual e as questões relacionadas à mulher no Brasil tem ganhado uma repercussão muito grande. E isso vai esquentando como um tema fundamental não só para os vestibulares, mas para as demais discussões que têm acontecido no nosso país neste ano. É fundamental que a gente perceba, por exemplo, que agora em 2019 temos discussões muito frequentes falando sobre feminicídio, muitas discussões relacionadas ao empoderamento feminino e discussões relacionadas ao feminismo como um todo. É muito curioso quando a gente percebe, por exemplo, que determinadas atitudes dos homens hoje são recriminadas e até colocadas como algo errado do ponto de vista legal. Não sei se você sabe, mas a partir do ano passado, em 2018, passou a existir uma lei, que é a lei de importunação sexual. Essa lei, ela inclui todos os casos, por exemplo, de assédio e de outras situações que podem envolver uma tentativa de abuso por parte do homem. Não sei se você se lembra, mas no ano passado tivemos várias situações, por exemplo, de pessoas se masturbando dentro de coletivos, e isso foi um dos elementos mais importantes para que essa discussão viesse à tona e para que posteriormente a gente tivesse uma discussão mais efetiva sobre esse assunto.
Você em casa, como que você enxerga toda essa situação? O que você acha em relação a essas denúncias de assédio que aconteceram aqui em Belo Horizonte? E tem algum outro caso interessante que você acha também que vale a pena a gente discutir aqui no canal? Espero que você traga para nós alguns comentários muito bacanas e a gente continua a nossa discussão. E em breve eu volto para trazer outros temas para vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!